Boa tarde, senhoras e senhores. É com imensa alegria e entusiasmo que iniciamos a cerimônia de lançamento da plataforma Acquivo ESG, com o objetivo de apresentar aos nossos convidados que prestigiam esse momento uma ferramenta de gestão de sustentabilidade para pequenas, médias e grandes empresas. Registramos e agradecemos de forma especial a presença do diretor executivo da FRINAP 2022, senhor Fábio Vendrúsculo, o secretário de Meio Ambiente de Erechim, senhor Cristiano Daniel Moreira, representando, na ocasião, o Poder Público Municipal, o prefeito e secretário de Meio Ambiente de Jacutinga, representantes das secretarias de Meio Ambiente de Três Arroios e Estação, em nome dos quais saudamos as demais autoridades aqui presentes. Saudamos também os colegas da FAO e Acquivo, nossos parceiros de negócios, clientes, representantes de entidades de classe e empresas locais, amigos e familiares, senhoras e senhores. Como já foi amplamente divulgado, a FRINAP 2022 é a primeira feira multissetorial carbono neutro do Rio Grande do Sul. Isso promove a visibilidade da organização, reitera o seu compromisso socioambiental e atesta que a FRINAP contribuiu como evento de baixo carbono. A feira reúne indústria, comércio, serviços, agropecuária, tecnologia, entretenimento e grandes shows, movimentando um público expressivo que inclui visitantes, expositores e fornecedores. Como consequência do fluxo intenso de veículos de transporte de cargas e pessoas, além da geração de resíduos e consumo de energia elétrica, um volume significativo de gases de efeito estufa serão emitidos pela feira. Nesse sentido, a Acquivo ESG, em parceria com a FAO, Agricultura e Meio Ambiente, estão realizando o inventário de emissões de gases de efeito estufa e farão a compensação das emissões por meio da compra de créditos de carbono. Como um ato simbólico e reiterando o compromisso firmado com a direção executiva da FRINAP, convido o senhor Fábio Vendrúsculo para receber das mãos do diretor técnico da Acquivo ESG, Thomas Tomazoni, o certificado de FRINAP Carbono Neutro. Aproveitamos a oportunidade para parabenizar a direção da feira pela adesão à iniciativa, demonstrando compromisso com a sustentabilidade. A junção de 3 letras tem ganhado destaque no mundo todo, ESG. A sigla, amplamente utilizada no mundo corporativo, reflete os pilares da governança corporativa, responsabilidade social e ambiental. Essa mudança de paradigma tem auxiliado as empresas a medirem o impacto positivo que suas ações geram na sociedade como um todo. Se no passado, uma empresa deveria estar focada no seu crescimento e lucratividade, hoje, o papel dela na sociedade é muito mais amplo. As empresas buscam o ESG, portanto, para gerar impacto positivo na sociedade, reduzir riscos e melhorar o relacionamento com clientes, fornecedores e a comunidade como um todo. Um dos principais motivos de crescimento da agenda ESG é a urgência em combater as mudanças climáticas. Dados do último relatório do IPCC
sugerem que devemos agir de maneira contundente para reduzir a emissão de gases de efeito estufa pela metade ainda nessa década e chegar ao marco de carbono zero em 2050. Nesse exato momento, a COP27, sediada no Egito, está protagonizando o avanço do Tratado de Paris, em especial com 3 temáticas que abrangem a maior parte dos aspectos decisórios. A mitigação. Como que os países estão reduzindo suas emissões? A adaptação. Como os países vão se adaptar e ajudar os outros a fazer o mesmo? E o financiamento climático, tema de grande importância ao Brasil, devido ao potencial que temos, tanto em sequestrar carbono, pela disposição de nossas florestas, quanto em emitir, especialmente pelo desmatamento e mudanças no uso do solo. Esse cenário reforça a importância de ampliar a discussão sobre o tema e desenvolver ferramentas que permitam empresas, governos e pessoas atuarem como protagonistas das suas jornadas de sustentabilidade. Por onde iniciar? Quais critérios incluir? Como calcular, traçar metas e planos de ação para a redução das emissões? Como compensar as emissões por meio da aquisição de créditos de carbono, que é uma das modalidades do financiamento climático? A plataforma Acvo ESG surge para aproximar o público dessas respostas com ferramentas integradas de maneira ágil e intuitiva. Finalista do programa Centelha em 5º lugar de um total de 435 iniciativas inovadoras no Rio Grande do Sul. Selecionada para a etapa de aceleração pelo programa Sebrae for Startups do Sebrae São Paulo, sendo uma Climatec voltada ao agronegócio. E selecionada para a etapa de aceleração pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, no programa BRDE Labs, de um total de 133 iniciativas. Para realizar a apresentação desta solução inovadora, convidamos nesse momento o diretor de estratégia da Acvo ESG, Dr. Jean Carlos Budke. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Gostaria de agradecer novamente a presença de todas, a presença de todos. Para nós é uma grande satisfação tê-los aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre como que foi a trajetória até nós chegarmos nesse momento com a Acvo. Então, foi para nós um momento importante fazer esse trabalho todo, esses 2 anos, como a gente vai ver daqui logo mais, e culminando hoje com todos aqui presentes. Então, novamente, agradeço as autoridades que foram aqui nominadas e agradeço cada um de vocês que está aqui conosco, que vieram nos prestigiar. Não está passando o slide. Aí. A gente vai ter que passar. Vamos lá. Terra, nosso planeta. É interessante a gente observar, né, aquela apresentação que teve anteriormente, né, e falar um pouquinho sobre esses bilhões de anos e todo esse processo que aconteceu, seja ele químico, depois químico e físico e depois biológico, até nós chegarmos hoje a essa imensidão maravilhosa, mas ao mesmo tempo frágil, e entender que tem processos que ocorrem, principalmente nos últimos 150, 200 anos, e que têm agido fortemente para a modificação dessa estrutura. Né? Próximo, Michele, por favor. E aí, olhando o nosso planeta, né, a gente observa que tem uma camada que, embora seja invisível, mas aqui a gente consegue observá-la muito bem, que é a nossa atmosfera. Tudo que acontece em todo o nosso planeta, né, a gente consegue... Aponta para o computador.
Tá, beleza. Vamos lá. Tudo que acontece, então, nessa nossa camada fina, que nós conhecemos como atmosfera, interfere diretamente na nossa sobrevivência, e aquilo que a gente vem desenvolvendo nesses últimos 150, 200 anos, tem trazido mudanças cada vez mais perceptíveis. E nós vamos abordar hoje um ponto que é extremamente importante e que é o modelo de desenvolvimento do nosso negócio, que trata de um desses grandes efeitos, que é o efeito estufa, que é um ponto extremamente importante para o desenvolvimento do nosso planeta. Se nós formos buscar lá novamente nas didáticas escolares, a gente vai ler e entender que o efeito estufa é extremamente benéfico para o desenvolvimento da vida na Terra. Se nós não tivéssemos esse efeito, provavelmente o nosso planeta teria uma temperatura abaixo de zero, correto? E então é muito interessante a gente entender como é que funciona isso. O Sol, né, na sua plenitude, lançando energia o tempo todo no nosso planeta. A gente tem algum lugar da Terra recebendo energia solar. Essa energia chega por meio de raios de diferentes frequências e, com base nisso, nós temos radiações de diferentes magnitudes, diferentes frequências e que vão ter efeitos consequentes distintos na nossa atmosfera, na crosta terrestre. Esse ponto amarelo aqui mais interessante, né, a radiação solar, muito que chega no nosso planeta acaba sendo recebido pela crosta terrestre e se mantendo, aquecendo-a. Uma parte dessa radiação é emitida de volta para o cosmos, e uma parte interessante, e aí principalmente de raios infravermelhos, que são esses que aquecem de fato, eles batem na nossa crosta terrestre, acabam sendo refletidos novamente para a atmosfera, e com os gases de efeito estufa, que tem uma propriedade muito interessante, que é de absorver essa energia e remeter de volta, é o que se chama de forçamento radiativo, ou do inglês, radiative forcing, acaba por remeter novamente para o planeta. Então, é como se fosse um vidro. Imagina um vidro de uma casa de vegetação. A gente sabe o que acontece, né? Boa parte da energia entra, uma parte não sai, lá fica uma estufa, correto? Essa estufa que mantém a nossa vida no planeta. Porém, nós temos uma quantidade interessante de gases que interagem com a atmosfera, os chamados gases de efeito estufa, que estão naturalmente no nosso planeta. Principalmente o dióxido de carbono, o metano, o óxido nitroso e outros gases numa composição distinta e em quantidades menores. Ao mesmo tempo, aqui em azul, a gente consegue observar alguns elementos que diminuem a temperatura ou diminuem a quantidade de energia que chega na crosta terrestre. E do lado direito aqui nós temos uma barra que representa aquilo que é o efeito do ser humano. Correto? E se a gente pegar essa barra da direita, nós vamos observar que nos últimos 2.000 anos, e se nós voltarmos pelo menos a 100.000 anos na nossa história ecológica, a gente vai perceber por essa linha aqui, que nos últimos 150 anos a gente teve uma anomalia de aumento de temperatura considerável não vista há um bom tempo. E o mais interessante é a rapidez com que a gente tem essas mudanças. Se nós formos observar nos últimos 2.000 anos, fica um pouco difícil de vocês visualizarem, as anomalias elas sempre são, né, com uma certa gradatividade, isso não é de um ano para o outro. Né? Agora, essa linha que está denotada em vermelho é que nos preocupa. É essa linha que a gente tem trabalhado, é essa linha que fez o IPCC surgir há décadas atrás, é essa linha que faz com que nós tenhamos praticamente todos os países lá no Egito discutindo na COP27, é essa linha que faz a gente estar aqui. É uma linha que a gente não pode menosprezar. E a temperatura, se nós pegarmos modelos matemáticos, meteorológicos, ela estaria numa constante nesse atual momento do nosso ciclo de vida na Terra. Porém, os dados observados e os dados interpolados naquilo que seria pela presença humana mostram que aquela nossa curva lá mostrada antes não é nada senão efeito nosso. Então, esse é o ponto importante dessa primeira parte da nossa conversa. E aí a gente sabe muito bem, né? A televisão, o rádio mostram para nós, dia a dia, né, quais são os efeitos e quais são os principais causadores. Aqui tem uma ilustração que apenas traz parte desse processo. Tem os gases ali embaixo, né?
que denotam cada tipo de interferência. A gente tem esses caras aqui de nomes estranhos, né? Hidrofluorocarbonetos, né? Hexafluoreto de enxofre e outros. E isso é a quantidade de vezes que esses gases são mais nocivos do que o nosso dióxido de carbono. Nós temos gases que são até 22.000, 23.000 vezes mais danosos do que o CO2. Então, esse é um ponto importante. E aí o desafio, que foi trazido pelo vídeo logo anterior, né? A COP acontecendo nesse momento, a mudança climática enquadrada como uma batalha pela sobrevivência, a expectativa que se tem na COP27 sobre todos os avanços que a gente teve desde do nosso Tratado de Paris, esse é o desafio que nós temos para essa geração e no mínimo para mais 2 gerações, e que nós temos que enxergar, como foi dito, até 2050 o net zero, ou seja, a neutralidade climática em termos de emissões de carbono. Aqui eu trago alguns exemplos, né, de algumas proposições a nível mundial. Hoje a gente fala na ambição net zero do Pacto Global da ONU, a gente fala em science-based targets, ou seja, propor soluções baseadas na ciência, né? Enquanto nós estamos nesse nosso planeta que ainda temos, né, ainda frentes de negacionismo, então eu acho importante pautar esse ponto baseado na ciência. E aí a gente vem a questão do ESG. O ESG, pessoal, essa sigla nova, na verdade é aquilo que a gente sempre teve como sustentabilidade, que todo mundo conheceu, mas agora pela pauta cunhada a nível global, essa sustentabilidade ela começa a ser um pouco mais destrinchada em componentes que podem ser trabalhados, ou seja, que podem ser consumidos pelas empresas, pelos negócios, de forma que a gente consegue trabalhar de uma forma mais realística, que até então era um pouco mais complexo. Então, como se a gente fala em aspectos ambientais, aspectos sociais e governança, depois nós vamos ter aqui a nossa querida Rose, que vai falar muito sobre o tema, não vou adentrar muito, mas é sobre essa proposição que agora a gente entra em pauta. E aí chega a plataforma Acvo ESG. É importante lembrar, pessoal, que esse fruto de trabalho, há 2 anos a gente vem construindo essa proposta. Eu tentei fazer uma narrativa da esquerda para a direita, desde os primeiros esboços de quadro. A vida na FAO não parou nesses últimos 2 anos, meus colegas aqui sabem bem. Então a gente teve um gasto de tempo, de horas e de esforço de todos, né? Então aqui eu faço uma narrativa desde os primeiros planos até as reuniões como montagem de plataforma, até chegar agora nesses produtos finais, nessa cara de empresa, né? Criar um novo negócio dentro de uma empresa já existente, como que seria isso, como é que seria essa organização. Enfim, dentro da nossa missão, pessoal, a gente enxerga que nós nascemos enquanto Acvo para impulsionar as empresas, né, pessoas e governos nessa jornada. A jornada da descarbonização, a jornada do baixo carbono, na missão de conseguir fazer, e o evento Carbono Neutro, a gente teve a entrega do certificado aqui para o Fábio agora, como um ato muito simbólico, mas precioso, de que é importante engajar o local, o aqui, o Erechim, o Passo Fundo, o Ijuí, as cidades, os governos municipais, as empresas de qualquer porte. Então nós temos que criar um processo que seja inclusivo. Esse é um ponto importante. A nossa visão é ser algo que inclua pequenas e médias empresas nessa jornada e ser referência, né, enquanto negócio de impacto socioambiental. E quais são os nossos valores, né? Isso que pauta muito do nosso dia a dia, né? Ser criativo, ser diferente, encantar o cliente, criar paixão para o negócio de maneira inclusiva. Essa palavra inclusão é o que faz a gente estar, né, Rose, cada dia mais imerso nessa jornada. Muito bem, pessoal. Qual é, então, o negócio da Acvo? Nós queremos entregar sustentabilidade integrada de ponta a ponta. E nós estamos começando essa jornada com a primeira camada que nós chamamos de mudanças climáticas. Então, essa plataforma ela foi desenvolvida, logo nós vamos ver alguns estrutura de como é que ela funciona, mas ela foi pensada em como que eu posso medir, calcular, saber, como é que é a minha pegada de carbono? Quanto que isso representa? Onde é que estão as minhas principais fontes de emissão? Como é que eu consigo entender
e medir isso, que não é tão fácil. Quando a gente foi conversar com o Fábio, né, para fazer a FRINAP carbono neutro, a primeira pergunta que a gente teve, e que vocês muito vão ouvir, é: tá, mas o meu negócio, ele emite carbono? Gera carbono? Mas eu tenho uma padaria, eu tenho, né? Estou fazendo uma feira, tenho um evento, tem um banco, isso emite carbono, né? Como é que funciona esse negócio, né? Como é que é essa história, né? Então a ideia é justamente essa, né? Trazer a realidade de como fazer a medição do inventário, de uma forma intuitiva, amigável, e trazer isso para uma plataforma digitalizada. Isso é outro ponto importante. Nós estamos vivendo um momento único na nossa história, onde a gente tem que passar, primeiro, pela digitalização de processos. As empresas sabem bem disso, né? A digitalização de processos e a globalização são pontos fundamentais de todo o trabalho. Por isso que a Acvo ela vai ser uma plataforma online, certo? Vocês vão poder fazer de tudo de onde vocês estiverem. Gestão de emissões. Após saber qual é a pegada de carbono, como é que eu faço para organizar uma meta? Como é que eu faço um plano de ação? Eu posso fazer isso? Você vai fazer tudo pela plataforma, né? A ideia é trazer estratégias de descarbonização para os negócios, correto? E fazer esse processo ser visto ao longo do tempo, com metas, com planos de ação e tudo mais. E para tudo aquilo que a gente não conseguir diminuir de pegada de carbono, aí sim a estratégia de compensação com os chamados créditos de carbono. A FAO, nesse momento, está realizando diversas parcerias com a aquisição de créditos e logo a mais no nosso roadmap nós vamos ver algumas novidades. Toda a estrutura dessa plataforma foi criada com base na ISO 14064, anotem isso, né? A ISO 14064 é o padrão de geração, né, de reportes de gases de efeito estufa a nível global, a ISO 14064. E o GHG Protocol é a ferramenta com que nós nos baseamos a nível de Brasil. Essa é a cara, o início. Quando você for fazer a utilização da plataforma, ela vai convidar a fazer então o seu login, senha, como é conhecido de qualquer outra plataforma, né? Como se fosse um software as a service, né? A gente vai lá no site de compras, faz o nosso cadastro, recebe um código via e-mail, vai ali, valida e você já está dentro da plataforma. Nós temos termos de uso, política de dados e política de privacidade, que tem que ser respeitado e lido por todos, tá bem? Para depois você entrar lá, eu usei aqui o meu login, está escrito aqui do lado que eu ainda tenho 3 dias grátis para fazer, então uso, então eu estou fazendo uma experiência, depois eu vou ter que, né, fazer a assinatura. Depois nós vamos chegar nos modelos dos planos e vocês vão entender melhor tudo isso. Então essa é a estrutura da plataforma. É uma plataforma que vocês vão acessar de qualquer lugar pela internet. Ela não é nesse momento um aplicativo específico de Android ou de iPhone, etc., né, os sistemas iOS ou Android. Não, ela é simplesmente funcional para a internet. Muito bem. Uma vez que você acesse a plataforma, ela própria vai lhe conduzir num passo a passo para que você possa estar fazendo os seus cadastros, identificando a sua empresa, o seu negócio, aquilo que você quer medir, aquilo que você quer calcular. Você vai fazer tudo isso, né, de forma autônoma. Uma vez que a gente faz o cadastro inicial, ele vai solicitar que você faça o cadastro da empresa, dados e etc. Enfim, logomarcas da empresa e tudo mais. Logo na sequência a gente busca estruturar o modelo do negócio, tem categorias aqui para você escolher que são interessantes, né? Se, por exemplo, nós temos uma empresa que tem uma sede e depois várias unidades, é de um jeito. Se nós temos um conglomerado de empresas cujos dados eles não vão ser compartilhados, nós temos um outro modelo de negócio ali que pode ser colocado. Enfim, a plataforma ela vai sendo customizada pelo usuário. E aí a gente vai no inventário, né? O que é o inventário? O inventário é o local onde a gente vai medir, a gente vai colocar as informações a respeito daqueles itens que são causadores de gases de efeito estufa, né? Então ela vai gerando um passo a passo, no qual nós vamos, né, colocando ali, tem uma descrição do que é cada tipo de emissão. Então, por exemplo, ali, emissão escopo 1, vai ter um texto que vai dizer, né, aqui você vai colocar, por exemplo, X, Y, Z, você tem um veículo, né, a gasolina, um veículo pequeno utilitário do ano tal, marca tal, enfim, você vai colocar todas as informações
e aí você vai, né, entrando nesses pontos, e aí o mais bacana, a calculadora ela gera automaticamente as emissões de gases de efeito estufa. Esse foi o maior trabalho, né, João? Cadê o João? Né? Por trás dessa feição, nós temos uma combinação. Esse dia eu estava fazendo o cálculo, se nós pegarmos todos os fatores de emissão que estão ali já embutidos e fazer ver essas variáveis, a gente deve chegar em alguma coisa em torno de 1 milhão de possibilidades, que a ferramenta calcula automaticamente. Então, o nosso único trabalho é ir lá e fazer a descrição do item. E ele vai trazendo passo a passo, né, para você poder fazer o preenchimento. Um home office, uma casa, uma propriedade rural, um posto de gasolina, um conglomerado de empresas, qualquer tipo de atividade pode ser medido. Então, essa é a universalidade que a plataforma traz, é esta possibilidade de envolver qualquer tipo de negócio. Uma vez que o inventário está sendo feito, aqui está já um exemplo, né? Ele cadastrou as unidades, já gerou os fatores de emissão, vocês não vão conseguir visualizar, mas vão ter acesso à plataforma adiante, né, daqui para frente. Uma vez que o inventário está feito, a gente vai no segundo item, que é a gestão das emissões, seleciona qual é a unidade que a gente quer, ou a empresa, aperta um botãozinho e a mágica acontece. Então, as emissões elas são trazidas já por escopo, um total de emissões do negócio, da atividade, da propriedade rural, do home office, de quem for. Elas são trazidas, são classificadas e apresentadas. E aí depois você pode clicar nos botõezinhos, baixar as figuras, fazer sua apresentação como quiser. Obviamente que nós temos aqui relatórios automatizados que também podem ser produzidos. Está aqui um exemplo, né, as emissões, a tabela de emissões, que é um padrão da norma. Vocês não vão conseguir visualizar e ler aqui, mas só para ilustrar. Gráficos que trazem como que se comportam essas emissões de gases de efeito estufa, né? Eu tenho lá 15 caminhões da minha transportadora de veículos, então quanto que isso emite, né? Mas eu também tenho uma energia solar, quanto que isso tira de emissão? Eu tenho também lá um motor estacionário, eu tenho 500 cabeças de gado, não sei. Qualquer coisa que você colocar ali, ela vai gerar porque tem um fator de emissão embutido. Na sequência, após a gente saber quanto que tem de emissão, nós vamos criar planos de ação. A plataforma ela já tem incluída, né, dentro da parte de gestão, você pode citar cada uma daquelas fontes de emissão, se foi o veículo, se foi os animais, se foi o aterro sanitário, qualquer situação, se foi o supermercado, o que foi. E aí nós vamos colocar planos de ação para cada um daqueles itens. Olha, nós temos 5 motores estacionários a óleo diesel, temos um gerador de eletricidade a óleo diesel. Qual é a nossa meta? O que a gente vai fazer? Em que tempo? Quem que é o responsável? Aquilo que se faz numa empresa em termos de gestão. Então tem toda uma estrutura de gestão para ser utilizada, para se poder monitorar isso ao longo do tempo. E aí você consegue ter também, apertando 2, 3 botões, você consegue gerar lá uma estimativa. Como que essas emissões vão se comportar se você conseguir completar com aquela meta que foi traçada? Até você se tornar carbono neutro. Ou, por exemplo, se nós temos um negócio que já é carbono neutro ou carbono negativo, que tem a oportunidade de geração de créditos, toda essa mecânica trazida aqui dentro. Aqui nós temos do lado esquerdo de vocês, naquelas barras mais visíveis, é o ano atual e as projeções para os anos seguintes. Muito bem, daquilo que a gente não vai conseguir traçar como meta de redução, nós vamos então para a terceira parte, que é a compensação. Então a gente teve um cuidado de criar um programa que se chama Programa de Redução. Então é para reduzir, é para descarbonizar, e compensação de emissões. O evento FreeNap, por exemplo, né, a gente não tem muitas vezes como trabalhar com a redução, porque o evento em si ele já está acontecendo, né? O que a gente está fazendo é ter o controle de resíduos e tudo mais, tem uma estrutura toda que está auxiliando nisso, mas a gente está fazendo o quê? A aquisição de créditos de carbono de projetos certificados e que são parceiros da plataforma. Então a gente fala em alguns exemplos interessantes, eu vou trazer depois um slide. Alguns institutos como, por exemplo, Verra, Social Carbon, Way Carbon e outros, né, parceiros que nós temos aí que vão depois contribuir com créditos de carbono. Aqui está o exemplo, né? Então, portfólio de projetos parceiros.
Aqui nós temos empresa da Holanda, nós temos empresa do Brasil, nós temos empresa baseada na Suécia, certificações para esses créditos de carbono, né? Vamos lembrar o que é um tal do crédito de carbono, né? É 1 tonelada de CO2 equivalente que a gente conseguiu remover por meio do projeto. Isso gera um crédito, correto? Então, para cada tonelada que nós temos de emissão equivalente, a gente precisa de um crédito para fazer a compensação. Ou seja, a atmosfera, a gente não tem 2 atmosferas, né? E a gente não tem uma divisão política por país em termos de atmosfera, né? Ou seja, se o projeto foi produzido aqui no Brasil, na África, na Ásia, é irrelevante. O que importa é que ele tenha impacto. Ou seja, que ele seja um projeto certificado e que tenha emissões reduzidas que sejam certificadas. O que é interessante no ESG que a gente vai ter logo ali adiante? Se os projetos de redução de emissões puderem ser locais, e aí vem a grande oportunidade do Brasil, e eu digo mais, a grande oportunidade do sul do Brasil, com a parte de pagamentos por serviços ambientais, e a parte de agricultura, que vai ser uma agricultura que já está sendo de baixo carbono, é que nós conseguimos ter outros elementos, como biodiversidade, como água, que são incorporados também localmente. Então a gente tem benefícios múltiplos, em termos de conservação, em termos de sustentabilidade. Aqui a gente traz alguns exemplos de alguns projetos que a gente desenvolveu, no último ano, eu diria, né? Fizemos o inventário de emissões de gases de efeito estufa de Belo Monte, a maior usina hidrelétrica totalmente brasileira. Acabamos de entregar. Outros aqui trabalhos desenvolvidos, projetos pilotos com gado de leite, projeto piloto com home office, com indústria de papel, com indústria de plásticos, etc., em São Paulo. Quer dizer, a coisa começa a já ganhar volume. Aqui está uma carinha do selo, para vocês visualizarem. Quais são os planos que nós vamos ter dentro da plataforma? São 3 planos distintos, né? Eu vou citar brevemente cada um deles. Nós vamos ter um plano free. O que é o plano free? Essa é uma das grandes entregas que a gente quer fazer, enquanto legado da Acvo. Nós definimos que, para pequenas e médias empresas, MEIs, microempresas, que tenham um faturamento X, e além de institutos de pesquisa e extensão, o uso da plataforma será gratuito. Certo? Então não haverá custo para a utilização da plataforma. Para outras categorias, nós vamos ter 2 planos específicos, que é o Essencial e o Enterprise. O Essencial, ele acopla todos os benefícios do plano Free e mais uma série de itens listados que vão desde a inclusão de um indeterminado número de usuários, indeterminado número de unidades. A gente tem pelo BRDE prospecção já, por exemplo, com agroindústrias que tem 18, 11, 12, 15, 20 mil associados, cooperados. Então aí, claro, né, é uma estrutura um pouco mais avançada e a gente precisa daí de recurso para poder manter a plataforma. Então o Essencial é um desses modelos e o Enterprise é quando a gente tem esse encadeamento do negócio como um todo, então são planos distintos. Qualquer negócio se inclui dentro dessas 3 modalidades. Correto? E aí é interessante, né? Quanto mais usuários pagantes a gente tiver na plataforma, principalmente nas classes essencial, que eu diria que são negócios médios, mais força a gente tem para impulsionar para que pessoas não precisem pagar para utilizar a plataforma. Então vem um aspecto de inclusão que a gente considera interessante. O que a gente enxerga para o nosso roadmap, pelo menos até 2025? Estamos em novembro, né? Então ao longo de 2023, a gente espera finalizar a parte de relatórios automatizados da plataforma. Então, você vai poder entrar lá, gerar um relatório automatizado já nos padrões da ISO 14064. Aí, já em fevereiro, a gente vai estar alavancando uma prova de conceito com o BRDE, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, que a gente foi contemplado, enfim, com a parte final agora. A ideia é que nós tenhamos dentro da plataforma um mecanismo que vai fazer com que a instituição financeira, o banco, a instituição de crédito, né, a cooperativa de crédito, ela vai poder medir quanto que aquele financiamento que vai ser feito
tem de carbono vinculado. Então imagine, né? Eu vou pegar um empréstimo de 5 milhões de reais. Quanto de carbono vai ter vinculado com aquele empréstimo? E aí o banco ele pode começar a pensar, fazer empréstimos mais eficientes, de acordo com aquilo que é a pegada de carbono do negócio. Então é isso que a gente vai fazer de POC agora com o BRDE. A gente quer incorporar também uma ferramenta de agricultura universal, até março, tá, João? E incorporar uma ferramenta de resíduos até junho. A gente tem várias ferramentas de resíduos, mas a gente quer colocar uma mais robusta. E aí, a partir da metade do ano que vem, a gente vai começar a estruturar índices vários de sustentabilidade. Então, o índice de sustentabilidade empresarial, o ISA, que é um índice que nós já utilizamos de ESG em propriedades rurais, com programas que nós participamos, ele vai ser todo ele digitalizado, vai estar todo online, GRI, etc. E aí a gente começa a trabalhar nos outros 2 pilares, que é o pilar social e o pilar de governança. E seguimos isso até o final do ano, e em 2024 a gente começa a avançar, pessoal, nas próximas camadas. Então a gente vai entrar com uma camada de água e uma camada de biodiversidade. Então a ideia é que a gente consiga medir tanto o impacto, nesse caso, impacto como impacto, seja ele negativo ou positivo. O que a empresa está entregando? Se é uma empresa que tem um impacto positivo no mundo, a Rose depois vai falar sobre isso, né? O que é uma empresa que tem um impacto positivo? O existir daquela empresa é bom para o mundo. O contrário é verdadeiro, a gente gosta de falar do contrário, né? Mas quando uma empresa é boa para o mundo, empresas de impacto positivo, como é que é isso? Né? E em 2025, aí sim, esse é o sonho, né, de um roadmap. É nós chegarmos lá em 2025 com qualquer usuário podendo criar os próprios índices na plataforma, se assim o desejar. Então ele pode estar, ele viu em algum lugar um índice, ele pode ir ali dentro, criar o índice e depois usá-lo. E, sem dúvida, a última linha de 2025, essa que vai ter interesse para todo mundo, é gerar os créditos de carbono aqui. Então, fazer o financiamento climático a partir de projetos locais. Nossa equipe, pessoal, muito obrigado. A gente não consegue fazer isso sozinho. E eu queria deixar um legado aqui dessas pessoas maravilhosas que a gente tem trabalhado, essa gurizada aí, né? Só gurizada. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar trabalhando com vocês. A página na internet já está rodando, tá? arquivo-esg.com, fiquem à vontade. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. E eu espero que vocês venham conhecer a plataforma e vamos seguir nessa jornada de baixo carbono. Passo a palavra para a mesa diretora. Contribuindo para o avanço da agenda ESG em diversos estados do Brasil, com destaque no movimento das empresas B, convidamos nesse momento nossa mentora e articuladora, senhora Rose Floriano, para proferir a palestra Agenda 2030, diretrizes que conectam negócios ao desenvolvimento sustentável. A Rose é formada em comércio exterior, especialista em relações e negócios internacionais, MBA em marketing pela Fundação Getúlio Vargas, especialista em gestão ambiental e economia sustentável, mestre em administração e especialista do Sistema B Brasil, fundadora das empresas Rosvale e Spiralis. Rose, seja bem-vinda. Primeiramente, muito obrigada a todos pela presença. É sempre uma honra falar sobre sustentabilidade, falar sobre ESG, mas, essencialmente, é muito legal e assim, eu chego até a me emocionar quando a gente está falando de negócios de impacto. O Jean é um parceiro de negócio e por esta afinidade pelo impacto é que nos aproximou.
né? Então, assim, são as heranças boas do Sistema B, e através do Sistema B eu comecei com a FAO, dei um suporte a ele, agora ele está dando suporte conosco, nos nossos clientes, e assim é a vida. E é assim que a gente vai mudar o panorama dos desafios que a gente tem pela frente, que alguns deles o Jean já falou. Não existe sustentabilidade do eu sozinho. Ele mostrou um monte de gente jovem aqui que fez acontecer o dia de hoje. Porque não existe, antes de um CNPJ, existe um CPF. E é disso que nós vamos falar aqui. Qual é o nosso papel como CPF, por detrás de um CNPJ? Então, eu lhes convido a conhecer um pouquinho mais sobre a Agenda 2030, né? Nós vamos falar especificamente qual a conexão disso, essas diretrizes, com os negócios e com o desenvolvimento sustentável. Mas antes de começar pela palestra, eu gostaria de fazer uma provocação, né? Desenvolvimento do quê? E, essencialmente, para quem? E é disso que a gente tem que se refletir todos os dias, quando a gente se diz não fazer ou não gerar nenhum impacto, como o Jean falou. Eu costumo dizer para os meus alunos de logística reversa, quando dizem assim, mas eu sou pequeno, eu não gero impacto, professor, eu não gero muito resíduo. Gente, quando a gente acorda de manhã, a gente já está gerando impacto. E negativo, porque a gente está consumindo energia. Se nós não temos energia limpa, renovável e de baixo impacto, porque não basta ser renovável, tem que ser de baixo impacto, a gente está gerando impacto como pessoa, como CPF. Tá bom? Daqui quem está presente, quem já ouviu falar na Agenda 2030 e sabe o real sentido dela? Bem como aluno de sala de aula. Quem? A Agenda 2030, então, é algo praticamente desconhecido, né? Porque a gente tem aqui e uma meia dúzia levantou a mão. E que bom, porque eu sempre digo, se a gente acordar de manhã e a gente colocar como meta aprender uma coisa nova e fazer uma coisa boa, a gente já gerou impacto positivo. Porque aprender é a essência de gerar a transformação. Sem aprender, sem investigar, sem saber do que nós somos capazes, a gente não vai ser agente de transformação nunca. E eu trago algumas cenas aqui, algumas vão ser até muito semelhantes, né, porque não tem como ser diferente. São cenas chocantes. E isso aqui é no Brasil. Isso, eu não precisava nem mostrar as demais, gente. Isso mostra as desigualdades. E elas não estão lá. E nem ali. Elas estão aqui. Elas estão no bairro, elas estão na nossa cidade, elas estão no... E assim a gente vai extrapolando. E aí a gente vai falar qual é o nosso papel aqui hoje. Acho que é o vídeo, não? É. Acho que não, né? Deixa eu ver. Só deixa eu ver ali a ordem da apresentação. Não, ainda não. Acho que falhou aqui mesmo. Depois. Deu Desculpa aí, pessoal. Então, ao longo da história, a humanidade criou numerosos sistemas econômicos e sociais diferentes. Os sistemas tradicionais, o absolutismo, o feudalismo, o consumismo e o atual capitalismo. Né?
todas aquelas cenas, aquilo que o Jean trouxe, aquilo que a FAO está apresentando como solução, é porque a gente está num sistema falido, um sistema em crise. A gente, né, a nossa realidade mostra que o modelo tradicional econômico, ele não está se relacionando bem de forma equilibrada. Negócios, bem-estar social e a nossa relação com o meio ambiente. Ou seja, não deu certo. O sistema econômico atual impulsionado pelas empresas, então. Por quê? A economia, ela gira em torno dos negócios, independente do porte, independente, né, do segmento, independente do local, né? E nós somos os principais agentes desses impactos negativos aí que foram, né? Só que qual é a tônica dos negócios tradicionais? É o lucro, é a riqueza para os acionistas, né? É a riqueza, né, a teoria dos shareholders, né? Eu tenho que gerar lucro, acima de tudo. Eu vou produzir, o que vai acontecer com os resíduos depois, eu penso neles, se é que eu vou pensar. Tá? Então, a gente tem que ter essa mudança de chave. De que forma nós podemos impactar? E a gente não está falando aqui de passos gigantescos, de algo assim que seja grandioso. A gente vai ver empresas B do eu presa, ou seja, empresas B que estão impactando de uma pessoa só à frente dos negócios. Ou seja, basta querer, basta ter um propósito, tá? Que é esse potencial de geração de impacto positivo. Então, a gente presenciou ao longo dos anos aí, movimentos, né, reivindicando essa mudança na tônica dos negócios, né? Então, a gente precisa reconhecer que o nosso sistema está falido. Quando a gente tem uma concentração de riquezas, quando a gente tem, né, estatísticas dizendo que a gente tem um aquecimento global em que a gente tem uma influência muito grande do ser humano, como foi mostrado aqui, a gente não pode dizer que a gente não faça parte disso, né? E vamos no Brasil, né? Então, é disso que aqui, e não existe o fora, né? A gente está falando aqui de Brasil porque a gente vai falar de aspectos sociais também, né? Porque o ESG engloba essa questão social e de governança. E, às vezes, está de governança do nosso papel como consumidor, né? A gente tem um consumo consciente, a gente procura entender de onde que vêm os produtos que a gente consome e as empresas que produzem, se tem essa consciência, né? Porque a gente tem uma concentração de renda gigantesca. A gente tem uma disparidade muito grande, como a gente viu ali naquela última foto, né? E aí? É assim que a gente quer se ver? É isso que a gente quer se mostrar para os nossos filhos, para as próximas gerações, como se a gente não fizesse parte disso? Acho que não, né? Todo mundo aqui que está interessado em saber essa tal de plataforma, né? O que é esse ESG? Porque a gente não quer se portar assim. E aí, a partir de hoje, que vocês sabem, vão sair daqui sabendo o que é a Agenda 2030, vocês têm que tomar uma decisão. Como empreendedores, como pessoas, né? Como cidadãos. Né? Cidadania. Cidadania corporativa. E aí? Eu vou me deparar com um problema e nada vou fazer? Ou eu vou achar um caminho, uma forma de ser parte dessa solução? Eu estou aqui hoje porque há 7 anos eu fiz uma transição de carreira. Trabalhava em multinacionais de grande porte, na área de comércio exterior. E quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, eu me deparei com a tal da sustentabilidade. Mas o que é isso? E aí eu tive um grande desafio de escrever uma dissertação de mestrado sobre um tema que eu nunca tinha escutado falar.
em pleno mestrado, gente. Porque há 7 anos atrás, pouco se falava disso. Só que não era novo, não. Era, talvez, aqui no Brasil, não tão explorado. Porque a gente está falando de responsabilidade social, de tripé da sustentabilidade, de triple bottom line, na década de 80. Que só mudou os nomes, mas as caixinhas e as responsabilidades continuam sendo as mesmas, desde a década de 80. E aqui a gente ainda não sabe o que é ESG. A gente ainda não sabe o que é o tripé da sustentabilidade. Agora sim, hoje. Então, eu vou lhe apresentar um pouquinho do que é a Agenda 2030. Tomara que funcione. Que você esteja viajando pelo espaço e que agora você esteja olhando para uma vida inteligente. Você tem viajado bastante porque o espaço é bem grande e agora você vê a Terra, uma pequena ilha no espaço, uma composição de água, pedra e solo, uma camada fina de ar para conseguirmos respirar. Existe mais vidas no espaço? Sim ou não, está em todos os lugares. Se você pensar, nós precisamos basicamente das mesmas coisas: água fresca, ar limpo e comida saudável. A boa notícia é que a Terra tem tudo isso para todos nós. A má notícia é que nós encontramos alguns problemas no caminho. O primeiro é a mudança climática. O jeito que vivemos na Terra hoje está danificando muitas coisas que precisamos para viver. Os combustíveis que nós queimamos estão contaminando a atmosfera. Nós estamos esgotando nossas fontes de água potável. Tudo isso está mudando o clima. O segundo problema é a desigualdade. Algumas pessoas na Terra têm muito mais do que precisam e a maioria não tem o suficiente. Isso causa pobreza e não é justo. Milhões de pessoas não têm acesso aos remédios que poderiam prevenir doenças. Em alguns lugares, as crianças não entendem o motivo de ir à escola. Em outros, milhões de crianças querem ir à escola. Isso é justo? Com sorte, nós temos um plano. As Nações Unidas anunciaram os Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos que protegem o planeta contra a mudança climática e tornam o mundo seguro e mais justo para todos. Nós temos que alcançar essas metas até 2030. A melhor coisa de se ter um plano é que nós podemos checar como estamos indo ao longo do caminho, mostrando as partes em que fomos bem e as partes que devemos melhorar. Até 2030 teremos um longo caminho, então nós temos que encorajar uns aos outros todos os dias. Temos 17 objetivos que trabalham juntos, então há diferentes formas de você ajudar. Você se sentiria diferente sendo menina ou menina em relação à segurança que você sente, aos amigos que tem ou os lugares que você pode ir? E se achássemos uma nova forma de transformar a água em limpa e potável? E se pudéssemos reciclar todo o nosso lixo? O que mais poderíamos mudar? Nós todos vivemos na Terra e nós dependemos da Terra para viver. Nós temos diferentes culturas, nós temos um só planeta e devemos tomar conta disso tudo e uns dos outros e compartilhar o que nós temos de forma igualitária e sustentável. Tudo o que precisamos está bem aqui. Algum dia nós encontraremos vida inteligente em outros planetas. Enquanto isso, vamos ver o quanto de inteligente podemos fazer para todos nós na Terra. Só lembrando. Agora já sabemos, né? Entendendo as dimensões do desenvolvimento sustentável. Ao adotar a Agenda 2030 e seus 17 objetivos, Então, agora a gente já sabe um pouquinho, né? Convido vocês a investigarem um pouquinho mais para entender o que são esses 17 ODSs, porque eles se desdobram, gente, em 169 metas. Significa que tem muita coisa a ser feita. E se tem 169 metas, é porque os desafios não são poucos.
Bom, pessoal, qual é a conexão que a gente pode fazer com isso? Tá? Primeiro, que é uma realidade, né? Os desafios estão aí. Foram trazidas algumas informações aí na COP27. Se fala muito de clima, né? Só que a gente tem também um conceito que a gente chama de justiça climática. Né? O que é justiça? O que a justiça tem a ver com o clima, né? Mas quem são as pessoas que mais sofrem quando tem uma enchente? Não somos nós que estamos nos altos dos nossos arranha-céus. É quem mora em Ribeirinho, quem mora nas comunidades, na beira de morro. Quem é que sofre quando tem as queimadas? Muitas vezes o pequeno agricultor, né? Então, assim, não tem como a gente desassociar as questões de clima com as questões sociais. Começa o social por nós, né? Porque nós é que vamos fazer essa mudança acontecer. É que tu que está mudando? Então, a gente está falando do social, né? Quem foram os empreendedores que mais foram prejudicados com a pandemia? Além dos pequenos empreendedores. Empreendedoras mulheres. E não bastavam ser mulheres. Os piores desempenhos nas mulheres, empreendedoras mulheres negras. Então, a gente está falando, gente, de um problema crônico, de diferenças, de desigualdades, de todos os tipos, sociais, culturais, raciais. Aqui, por exemplo. E eu não estou falando de notícia de 10 anos, eu estou falando de notícia de 2 dias atrás. Então, a urgência, gente, é hoje, não é para amanhã. Então, a gente precisa dessa mudança sistêmica. Por que é sistêmica? Porque é de mim, é dos governos, e não existe governo no mundo que vai dar conta disso sozinho. Por isso que vieram os ODS, porque é um esforço global de nós fazermos a mudança, de gerarmos essa transformação, de tornar a economia mais inclusiva e mais sustentável, né? Então, aqui, a gente vê notícias aí, ó, empresas, CEOs de grandes empresas internacionais, transnacionais, assinando compromissos de nós mudarmos isso juntos, porque não existe, mais uma vez, sustentabilidade do eu sozinho. Tá? Aí a gente tem questão climática, questão de economia mesmo, que não olha para os pequenos, que não olha a questão social, a questão da igualdade de gênero dentro das organizações, o preconceito racial, gente, em pleno século XXI, escolas, e não estou falando de escolas em que a gente não tenha pessoas instruídas, letradas, a gente está falando de escolas de classe A, onde as crianças, sabe o que é as nossas crianças, nossos filhos, serem alijados de seus direitos por preconceito, em pleno século XXI? Gente, me desculpa, eu não consigo entender. A gente precisa dessa revolução, dessa evolução sistêmica. Isso parte de uma governança. Como empresa, o que eu vou fazer? De que forma eu vou estruturar? Primeiro, qual é a minha missão? Vocês falaram ali missão, visão, falaram de inclusão. É isso. Porque essa é a espinha dorsal de uma empresa. O que eu quero ser quando eu crescer? É o que a gente pensa quando a gente é criança. A missão é isso, a visão é isso dentro de uma empresa. Qual é o futuro que eu quero deixar? Qual é o legado que a minha empresa vai deixar? A Acvo, com essa estrutura de ter o espaço para o pequeno também medir as suas emissões e fazer alguma coisa, isso é inclusão. Isso é virar a chave do negócio. Eu estou abrindo mão de uma parcela da minha rentabilidade para que outros tenham esta possibilidade.
Isso é teoria dos stakeholders, gente. Valor compartilhado, né? Não só o valor para os acionistas, do que a gente estava falando antes. O propósito de uma empresa é engajar todos os seus stakeholders para a criação de valor compartilhado e sustentável. Já dentro do mercado de investimentos, a gente está vendo isso muito forte, cobrando das empresas ação. Está apertando. Opa. Então, como que a gente faz isso, né? Primeiro, partindo de nós, né? Mas existe um movimento que se chama Movimento das B Corps, Movimento do Sistema B, que o mestrado foi mais uma coisa que me trouxe, porque quando eu estudei a tal sustentabilidade, eu estudei a responsabilidade social de 30 empresas no Brasil. Foram quase 6.000 relatórios estudados para entender de que forma ela implementava os seus programas sociais, ambientais, de forma efetiva, e quem fazia parte desse ecossistema, para que isso possa dar certo, porque não tem como a gente fazer sozinho. Tá? Então, o Sistema B ele faz parte de um movimento global, é uma instituição sem fins lucrativos e que olha justamente os negócios que combinam lucro, bem-estar social e o cuidado com o planeta. Em todo o mundo, nós impulsionamos negócios a adotarem padrões de impacto social, ambiental, por meio de programas e ferramentas. A Acvo é uma plataforma, é uma ferramenta. O Sistema B é uma ferramenta. Assim como outras tantas temos no mercado. E tem lugar para todos, porque os desafios, né? Lembram que eu falei? São imensos, são inúmeros. E são, gente, muito enraizados. A questão do racismo, por exemplo, né? Então, a transformação ela tem que ser radical. Isso é o que difere um negócio de impacto de uma empresa tradicional, porque o negócio de impacto ele nasce para resolver essa dor. E todo mundo que trabalha com sustentabilidade foi picado por alguma inquietude, porque quando a gente tem acesso a esse tipo de situação aqui, gente, nunca mais a gente consegue voltar a ser o mesmo, porque a gente se sente parte desse desafio aqui, e muitas vezes parte do problema. Tá? Então, negócios de impacto, a gente certifica empresas, a gente engaja as empresas no ecossistema voltado para essa transformação, né? Aliando lucro e propósito. Então, nós, assim como a ACTA, também tem ali pilares, nós analisamos a empresa em 5 pilares: governança, clientes, trabalhadores, comunidade e meio ambiente. Comunidade, por exemplo, engloba a cadeia de fornecedores. Porque não adianta eu ter a minha estratégia de sustentabilidade e eu não estar, né, com uma cadeia de fornecedor alinhado com os meus princípios, com os meus valores. Aí eu tenho que ter toda uma questão ética de governança para entender quem serão os parceiros da minha jornada. Essa carinha da ferramenta, ela é uma ferramenta totalmente gratuita, tá? Então, qualquer um pode entrar, fazer o seu login. Depois eu deixo o material disponível, o pessoal pode disponibilizar para vocês. Ela avalia a empresa em 5 pilares, mas também ela cruza com os ODS, tá? E aqui eu trago alguns cases, para a gente ver que não é utopia. Aqui a Patrus é uma transportadora, vejam que ela faz toda a estratégia de sustentabilidade social, ambiental e econômica com base nos 17 ODSs. A Boxprint, que é uma empresa aqui, gaúcha, empresa B, são todas as empresas B que eu estou trazendo aqui. Também tem metas, indicadores. A Vivenda, ela nasceu para resolver uma dor social de reforma de casas, de pessoas que não tinham condições de pagar juros exorbitantes na linha de financiamento. Então, ela faz reforma a preços acessíveis que caibam no bolso das pessoas. Empresa pequena. 80% das empresas B, nós temos no Brasil em torno de 300 empresas B,
e no mundo próximo de 6.000 empresas B com certificado como empresa B. Nós temos a Filó, que é uma plataforma de saúde que dá acesso, né, a serviço, inclusive alguns serviços gratuitos para pessoas de baixa renda. Nós temos a Yunus Negócios Sociais, que ajuda os próprios negócios sociais a se reerguerem. Então, tem vários negócios aí que recebem investimento e assessoria deles. A Raízes trabalha mais na parte de desenvolvimento regional, mas muito voltado para a comunidade, muito voltado para o empoderamento feminino. A ICE é uma plataforma que leva acesso a... na verdade, ela tem 3 modelos de negócio. Um deles, ela leva a internet para comunidades que não têm acesso. E a gente sabe que quantas crianças, durante a pandemia, não tiveram acesso à educação por não terem acesso à internet. Essa empresa resolve um problema desse tipo. Olha que lindo. Não é lindo, gente? É de chorar, né? Eu choro. E choro mesmo. E aí, a gente vendo empresas com esse tipo de soluções, vocês acham que é uma utopia? É uma utopia depois que a gente vê o lançamento de uma plataforma trazendo tantas soluções e com um modelo inclusivo. Isso é inclusão. Para que serve a utopia? Vou me permitir ler, tá, gente? A utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos. Ela se afasta 2 passos. Se caminho 10 passos, o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais a alcançarei. Então, para que serve a utopia? Serve para isso. Para que eu não deixe de caminhar. E se não tiver ninguém fazendo, façamos nós mesmos, assim como a FAO está fazendo um trabalho incrível para a questão do planeta, depois vai estender para a questão social, mas, como eu falei, justiça climática. Então, ele já está fazendo justiça social. Muito obrigada, fica aqui o meu contato. Ei. Para registrar esse momento e fazer o encerramento dessa cerimônia, chamo à frente os diretores e sócios da FAO, Agricultura e Meio Ambiente e Acvu ESG, Adriano Ziger, Jean Budic e Thomas Tomazoni. Boa tarde a todos. Essa plataforma inovadora, bem como todo o trabalho desenvolvido pela FAO, acontece graças ao trabalho de um time coeso e de muita qualidade. Dessa forma, convido o nosso time de colaboradores para que venham até aqui à frente para uma foto oficial. Andressa Saraiva, Andressa Varkin, Daiane, Daniel, Deoner, Francine, Gabriel, João, Josiane, Júnior, Letícia, Michele, Nathalie, Patrícia, Rafael, Silvia, Vrandriele, Wesley e William. Somente o trabalho em equipe pode fazer algo bom se tornar sensacional. A realização de uma ideia, desde a sua concepção inicial até a apresentação do produto final, exige disciplina, conhecimento técnico e um time de colaboradores engajado. O time FAO-Acvu foi incansável na jornada de construção da plataforma, cada um com suas expertises, habilidades e pontos de vista que muitas vezes divergiram, mas que no final convergiram para que pudéssemos estar aqui hoje
na maior feira multissetorial do norte do estado. Do campo ao escritório, atuando em várias frentes de trabalho, todos foram importantes. Juntos, potencializamos habilidades e entregamos o nosso melhor, a ACFO ESG. Muito obrigado a todos. Agradecemos a presença de todos que prestigiaram o lançamento. Agradecemos também o Salão de Inovação e Sebrae X pelo espaço disponibilizado e convidamos todos vocês para que venham até o nosso estande para um coquetel. Obrigada.